no Parque Capibaribe, está orando por nós, e eu trago para vocês a saudação dela também, viu? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 3. A grande pergunta é: o que pregar na igreja do pastor Paulo Brasil? O que pregar? Acho que ele já pregou na Bíblia toda para vocês, então eu não sabia o que pregar. Na Bíblia, com certeza, né, meus irmãos? Mas o pastor Paulo já pregou, eu acho que quase a Bíblia toda para vocês. Mas que Deus seja louvado através da exposição da sua palavra. Salmo 3. Confiança em Deus na adversidade. Esse salmo é um salmo de Davi, e ele diz aqui que era quando ele fugia de Absalão, seu filho. Diz o texto: mesmo assentado como vocês estão, mas com toda a reverência, eu peço que depois vocês mantenham esse texto aberto, viu? Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, muito obrigado, Senhor, agora porque abrimos a Tua Palavra e acabamos de lê-la, e esse é o momento em que a Tua Palavra vai ser exposta, explicada para a igreja. É um momento importante, Senhor, um momento em que Tu vais falar para nós, e esta é a nossa oração: fala através deste Teu servo, Senhor. Não permitas que eu diga nada de mim mesmo, Senhor, nada. Absolutamente nada, que eu possa me ater apenas ao texto, que eu possa, Senhor, explicar esse texto, mas sobretudo que o Teu Espírito Santo, que é quem nos ilumina, que seja Ele que abra a nossa mente, nosso coração, para compreendermos a Tua Palavra, não apenas entendê-la com o nosso intelecto, mas que ela desça ao nosso coração, que ela faça diferença, que ela mude a nossa vida. Ó Deus, faz isso por nós, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, pregar nos salmos é mais difícil, porque nem sempre nós sabemos o contexto do salmo, mas neste caso aqui, o contexto é claro. O próprio início do salmo diz que Davi escreveu este salmo quando ele fugia do seu filho Absalão. Então, meus irmãos, para que possamos entender melhor, é importante que eu deixe os irmãos a par do que aconteceu. Aí vocês vão compreender o que Davi está dizendo aqui. Absalão foi o primeiro filho de Davi. Depois que Davi peca com Batseba, adultério, e também intelectualmente o autor do homicídio, do assassinato de Urias, seu marido, quando o profeta Natã vem falar com Davi, Davi se arrepende, pede perdão, e Natã disse: o Senhor te perdoou. Porque o Senhor é assim, meus irmãos, quando a gente chega diante dele com o coração contrito e quebrantado, o Senhor nos dá o perdão imediatamente, não há um intervalo ali. Eu vou pensar primeiro. Não, o Senhor perdoou a Davi, mas
todo pecado tem as suas consequências, né, meus irmãos? Mesmo depois de perdoado, as consequências, elas acontecerão. Às vezes Deus é muito bom na sua graça e minimiza essas consequências, mas elas virão. E Natã disse a Davi: o Senhor te perdoou, mas a espada não sairá da tua casa. E aí começou a saga. Davi tinha um outro filho de uma outra esposa chamada Amnon, e uma filha da mesma esposa que era a mãe de Absalão, chamada Tamar. E Amnon, infelizmente, disse que se enamorou de Tamar e forçou Tamar, estuprou a irmã, essa seria a palavra mais forte, e depois a desprezou. E por causa disso Absalão ficou muito irado, porque era sua irmã, provocou uma situação e matou Amnon. E isso vai acontecer depois, muitas coisas vão acontecer. A espada realmente não vai sair da casa de Davi, mas por causa disso Absalão foge, passa um tempo fora, depois ele volta para Jerusalém. Davi permite que ele esteja ali, mas a ideia dele era o trono, era tomar o trono do pai. E enquanto ele está em Jerusalém, ele passa os dias à porta da cidade, como diz o texto, furtando o coração do povo. Ele sempre dizia ao povo, perguntava qual era a demanda. Alguém falava, ele dizia: quem dera tivesse alguém que pudesse atender essa demanda, mas se eu estivesse aqui, eu faria. E assim ele foi furtando o coração do povo contra Davi. E chegou o momento em que ele se revolta realmente, consegue juntar o povo, a maior parte do povo, contra Davi, e vem de encontro a Davi. Meus irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Samuel. Depois a gente vai voltar para o Salmo 103. Segundo Samuel, no capítulo 15, vai ficar mais claro para nós agora. Versículo 13 diz assim. Aliás, vamos ler o 12. Também Absalão mandou ouvir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi. Era alguém que era do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Vão entendendo? Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo, e ele aí, todo, porque é a maioria, todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos. Veja que é exatamente o que diz o nosso texto lá, né? Que quando Davi fugia de Absalão. Meus irmãos, essa fuga de Davi de Jerusalém foi uma coisa muito triste. Vocês imaginem, por exemplo, um pai tem um filho que é o seu primogênito, e vê que esse filho vem e se revolta contra ele, e certamente o mataria para que tomasse o trono, certamente. E ele tem que sair, e ele foge com muita tristeza. Veja o versículo 17, ele diz assim: olha, tendo pois saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa, a última casa da cidade. Eles pararam, olharam para trás e fugiram para o deserto, né? Se você ler o versículo 25, diz assim: toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eu estou tentando ver se eu consigo imaginar uma traição como essa, feita pelo próprio filho, né?
para tomar o lugar do pai, então a situação não era uma situação fácil, era uma situação difícil. Apenas mais um texto para vocês terem uma ideia. Versículo 30 diz assim: seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Meus irmãos, esse é o contexto. Davi está diante de uma situação muito difícil, porque ele está sendo atacado e ameaçado pelo seu próprio filho. Não apenas o seu trono, mas também a sua própria vida, né? E a vida da sua família. Os salmos, meus irmãos, eles nos ensinam muitas coisas. Os salmos são escritos de sabedoria. Eles nos ensinam muitas coisas. Conquanto este salmo seja referente a Davi, e é ele que está escrevendo, Davi não é o centro do salmo. O centro do salmo é o Senhor. Mas a ação de Davi, como ele age diante daquela diversidade, nos ensina muitas coisas. E é isto que nós vamos ver. Nós vamos ver o que nós podemos aprender com Davi. Davi não é, na Bíblia, em nenhum momento, um modelo para que nós nos espelhemos nele. Não. O nosso modelo é Jesus Cristo. Jesus é a única pessoa para quem nós devemos olhar sem nenhum receio. Mas circunstâncias na vida de homens de Deus podem nos ajudar quando nos vemos diante das mesmas circunstâncias. Essa é a ideia. Se vocês, eu creio que vocês usam também a versão que vocês usam é a ARA, não é? A Almeida Revista e Atualizada, não é isso? Essa versão, ela não tem o que eu vou dizer. Mas se vocês já leram na ARC, na Corrigida ou na NVI, vocês vão perceber que alguns textos, como os Salmos, depois de alguns parágrafos, eles têm uma palavrinha chamada selá. Não sei se alguém já viu essa palavrinha, selá. Isto é como se fosse uma pausa. Na verdade, o salmista vai escrevendo e quando ele quer dar uma pausa, provavelmente, talvez entrar num outro assunto, ele aí coloca aquela palavra selá. O texto é fácil de entender a sua estrutura, porque está dividido por essas pausas. Do versículo 1, versículos 1 e 2, nós vamos ver o clamor do salmista. E logo no 2 tem selá. Aí dá uma pausa, dá uma paradinha. Aí depois vem do versículo 3 ao 4, e nós vamos ver a paz do salmista. Depois tem um outro selá também. E no versículo, do versículo 5 e 8, que é onde tem o outro selá para terminar, nós vamos ver a confiança inabalável do salmista. Então, meus irmãos, essa é a estrutura que nós vamos expor para vocês nesta manhã, tá bom? Então a primeira coisa que o texto vai nos mostrar é o clamor do salmista. Por que o salmista clama? O que é que motiva, o que é que leva o salmista a clamar ao Senhor? O que é que faz isso? Meus irmãos, dois problemas oprimiam o salmista. Dois problemas. O primeiro, o crescimento do número dos seus inimigos. Está aqui exatamente no versículo 1. Vejam: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. E nós podemos ver isso no contexto, né? Naquele momento, Davi olha e parece que, além do seu filho, a maior parte do povo de Israel estava contra ele. E isso, meus irmãos, oprimia o coração de Davi. É possível que alguma coisa, talvez na nossa vida, não exatamente isto, mas a lição que nós podemos tirar no final é que também há circunstâncias na nossa vida que oprimem o nosso coração. A segunda coisa que Davi diz que oprimia o seu coração e por isso ele clamava ao Senhor e clamou ao Senhor,
era um boato de que Deus havia se afastado dele, Deus se afastara dele. Veja o versículo 2: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Talvez esse fosse o pior problema. Davi, um servo do Senhor, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, e as pessoas olhavam agora para Davi e diziam: não tem jeito, não há em Deus salvação para ele. E isto não era verdade, meus irmãos, isso não era verdade. Mas eu quero que vocês saibam, vamos falar um pouco sobre isso depois. Essa é a voz do inimigo, viu? O inimigo, ele está sempre com essa palavrinha na ponta da língua, para nos dizer: não tem jeito, o Senhor não vai lhe atender. E como o inimigo não fala, né, meus irmãos, às vezes ele usa as pessoas. E aqui certamente ele usa as pessoas para dizer exatamente isso para Davi. Esses dois problemas afligiam o coração de Davi: a rebelião do povo contra ele e particularmente do seu filho. E essa talvez fosse uma dúvida, porque muita gente falando: Deus se afastou de mim, não há salvação para mim em Deus. A segunda coisa que o Salmo nos mostra, meus irmãos, é que apesar disto, apesar de o problema que afligia Davi ser um problema muito sério, e de ele ouvir das pessoas uma palavra tão desestimulante como essa, aquela palavra que derruba a pessoa, o texto vai nos mostrar que a paz de Deus invade o coração do salmista. A paz do salmista. Em que está a paz do salmista? Em que ela consiste? Em que ela se embasa? Em que ela se fundamenta? E essa é a pergunta que nós vamos fazer a nós mesmos: em que está a nossa paz? A nossa paz se fundamenta em quê? Vamos ver em que a paz do salmista Davi se fundamentava. A paz de Davi, ela está na certeza, primeiramente, na parte A do versículo 3, de que o Senhor é a sua proteção. O Senhor era a proteção de Davi. Veja o que é que diz a parte A do versículo 3. Porém, veja que ele diz porém, quer dizer, em contrapartida a tudo que está acontecendo contra mim, porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Tu, Senhor, és o meu escudo. Tu, Senhor, és aquele que me guarda. Davi, na verdade, meus irmãos, provavelmente já tenha conhecimento desta palavra, porque se vocês abrirem Gênesis capítulo 15, versículo 1, vocês vão ver que esta foi a palavra que Deus disse a Abraão. Deus disse a Abraão assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus era o escudo de Abraão. Quem sabe Davi não tivesse conhecimento disto, de que se Deus era o escudo de Abraão, era o escudo dele também. Mas de qualquer maneira, meus irmãos, Davi, ele era um homem de guerra. Davi conhecia muito bem as armas e sabia que o escudo era uma arma de defesa, que serve para proteger o corpo, né, das armas ofensivas dos inimigos. Davi sabia disto, e ele estava justamente nesse risco. Ele podia morrer com a investida do seu filho, mas no seu coração, assim como Deus havia dito a Abraão, ele abrigava a certeza de que o Senhor é o meu escudo. A paz de Davi também, meus irmãos, ela está na certeza de que o Senhor é a sua glória. A parte B do versículo 3: tu és a minha glória. Meus irmãos, Davi era um rei, e um rei vive de glórias também, meus irmãos. Mas agora ele não era nada. Agora ele estava fugindo
agora ele estava na iminência de perder o seu trono e a sua glória. Isto pode ter, e certamente abalaria qualquer um de nós, abalado muito aquele homem de Deus. Mas ele olha para o Senhor e diz: Tu és a minha glória. Meus irmãos, é uma lição preciosíssima para nós. A nossa glória é Deus. Não há nada neste mundo que possa ser a nossa glória. Até porque, meus irmãos, toda a glória pertence ao Senhor. Buscar a glória aqui seria uma idolatria da nossa parte. Mas o Senhor é a nossa glória. Se eu puder me gloriar em alguma coisa, que eu me glorie em Cristo, mas não em mim mesmo. Mas essa paz que invade o coração de Davi, meus irmãos, ela também está embasada porque o Senhor é quem o erguerá do pó. Ele tem plena consciência de que se ele tiver de se levantar daquela situação, quem fará isto por ele é o Senhor. Está aí na parte C do versículo 3. Tu és o que... versículo 4, o versículo 3 eu já terminei. Versículo 4, não, é verdade, desculpe, a parte 3 a parte C do versículo 3. Tu és o que exaltas a minha cabeça. Olha, meus irmãos, se Davi tivesse de se erguer daquela situação, certamente seria Deus que o ergueria. Porque ele diz: Tu, Senhor, é quem exaltas a minha cabeça. Davi vai para o deserto chorando. Davi vai para o deserto no chão, meus irmãos. E o Senhor haveria de erguer a sua cabeça, porque ele cria no Senhor desta forma. E finalmente nós podemos ver que aquela paz que invade o coração do salmista, meus irmãos, é porque o Senhor lhe responde do seu santo monte. E isto está no versículo 4. O versículo 4 diz assim: Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Então Davi tinha plena certeza de que, clamando ao Senhor, como ele faz no início, o Senhor haveria de respondê-lo. Isto, meus irmãos, todas essas coisas, né? O fato de o Senhor ser o escudo dele, o Senhor ser a glória dele, o Senhor ser aquele que vai erguê-lo do pó, e o Senhor responder a ele lá do seu santo monte, faz com que o salmista tenha paz, meus irmãos. E a terceira coisa que o Salmo nos diz é apresentar a confiança do salmista de uma forma inabalável no Senhor. Diante de uma situação de completa adversidade, primeiro o salmista clama ao Senhor, depois ele manifesta a paz do seu coração com essas coisas que nós acabamos de mostrar, e agora ele vai mostrar para nós que ele confia de forma inabalável no Senhor, meus irmãos. Ele confia tanto no Senhor, que o versículo 5 diz que ele dorme sossegadamente. Meus irmãos, quem, numa situação como esta, fugindo do filho, na iminência de ser morto, de ter toda a sua vida arrasada, diz: deito-me, versículo 5, e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Meus irmãos, isso é uma demonstração de confiança absoluta no Senhor. A coisa que mais faz, a maneira mais clara de a gente de sair de nós a angústia, né, de extrapolar, deixar isso claro para nós, a angústia e a ansiedade, é a perda do sono. Quantas vezes, às vezes, nós não conseguimos dormir, não é? Embolamos para um lado e para outro, aquele pensamento circular que não para de ficar, não sai da nossa cabeça ali o tempo todo, num loop contínuo. Aí Davi diz, né? Que coisa maravilhosa, ele diz no versículo 5: deito e pego no sono.
Acordo, porque o Senhor me sustenta. Precisamos aprender isso com o salmista, meus irmãos. A segunda coisa que demonstra a confiança inabalável do salmista no Senhor é que o medo foi embora. O medo acabou. Está aqui no versículo 6. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho mais medo. Quando o salmista entende que o Senhor é o seu escudo, que o Senhor é aquele que vai cuidar dele, mas por que ter medo? Não tenho mais medo. Está aqui. A maioria do povo estava com Absalão. E Davi diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. A terceira coisa que mostra, meus irmãos, essa confiança inabalável do salmista no Senhor, é a experiência da ação do Senhor. Versículo 7, ele diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Essa expressão, levanta-te, Senhor, era uma espécie de grito de guerra. Era uma forma do salmista dizer assim, que o Deus de Israel é o Senhor dos exércitos e que luta pelo seu povo. Não é que Deus estava mandando em Deus, não é que Davi estava mandando em Deus, mas era uma forma de dizer: levanta-te, Senhor, porque tu já fizeste isso, tu fazes isto. E Davi tinha experiência porque ele diz assim: olha, pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Davi tinha consciência de que Deus já tinha feito isso contra os seus inimigos. Meus irmãos, essa experiência com Deus, e eu não estou falando aqui nem de longe de qualquer experiência mística, mas eu estou falando de uma coisa real na nossa vida. Eu estou falando, meus irmãos, de um conhecimento experiencial de Deus, e não apenas de um conhecimento intelectual, mas eu saber, porque vejo na minha vida a ação de Deus. Isto faz com que, meus irmãos, a minha confiança no Senhor se torne inabalável. Porque eu pensaria assim: olha, mas Ele acabou de fazer comigo isto, Ele acabou de estar comigo, eu vi a sua mão, por que Ele não vai fazer agora? E isso Davi deixa muito claro aqui, essa experiência que ele tem com o Senhor. E finalmente, Davi descansa na esperança da salvação do Senhor. E está aqui no versículo 8. Ele descansa na esperança de que é o Senhor quem vai salvá-lo. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação, essa expressão deixa claro para nós, meus irmãos, que trata-se de uma libertação tanto na esfera temporal quanto na esfera eterna. Davi não deixa claro que o Senhor é a sua salvação naquele contexto, salvando do seu filho Absalão, mas que o Senhor também é a sua salvação numa perspectiva eterna, de salvar a sua alma do inferno, colocá-lo juntamente com o Senhor. É tanto que a palavra salvação, desta palavra lá no hebraico, deriva a palavra Jesus. Davi sabia que essa salvação não era uma verdade só dele, né? Uma coisa meramente pessoal, mas era uma salvação que seria aplicada a todo o povo. Por isso que ele diz assim, olha: e sobre o teu povo a tua salvação. Meus irmãos, essa é a exposição do texto. Eu queria terminar fazendo algumas considerações finais aqui para a gente aplicar. Vocês já entenderam que a ideia do Salmo é a ação de Deus num momento de adversidade na vida de Davi. Como ele clama ao Senhor e ele especifica de forma bem clara quais são os problemas. Tem 2 problemas sérios na sua vida. Como ele sente paz, a paz do Senhor invade o seu coração quando ele atenta para que o Senhor é quem é o seu escudo, é a sua glória, é quem cuida dele, e como ele descansa no poder do Senhor. Meus irmãos, esses problemas que afligiam Davi
meus irmãos, esses dois problemas pode até não ser os mesmos que venham a afligir a gente, né, meus irmãos? Aqui não tem nenhum rei aqui, eu sei, ou que tenha um filho tão cruel quanto Absalão. Talvez nós nunca nos vimos envolvidos num problema parecido com esse. Mas há muitas outras circunstâncias, meus irmãos, em que nós olhamos ao nosso redor e não vemos saída. Pode ser às vezes no trabalho. É possível que eu não tenha um filho me perseguindo, mas quem sabe um chefe, né? Um chefe que me persegue. Ou eu talvez não tenha uma traição de um povo, mas quem sabe no ambiente de trabalho, às vezes até na própria família, ou em qualquer lugar onde eu esteja, é possível que isso aconteça. Ou outras circunstâncias quaisquer, meus irmãos. É importante que nós pensemos nisto, que muitas vezes a adversidade se abate sobre nós. Pode não ser também um problema, mas pode ser uma enfermidade. Quais seriam as causas desses problemas que nos afligem? Eu sei que há um jargão no meio do povo evangélico que diz assim: nós nunca devemos perguntar a Deus o porquê, mas para quê. Meus irmãos, vejam, eu estou persuadido que as circunstâncias vêm sobre nós, as adversidades nas circunstâncias vêm sobre nós por dois motivos: ou pelo pecado, ou porque Deus quer nos provar a nossa fé, ou como consequência do nosso pecado, ou porque Deus quer provar a nossa fé. Então, se eu pelo menos entender que há essas duas possibilidades, é salutar que nós nos perguntemos, né? Eu acho que é saudável perguntar a mim quando a tribulação vem, e às vezes ela vem. Pode ser que alguém diga: pastor, olhe, depois que eu me tornei crente, depois que eu me converti, depois que eu fui salvo pelo Senhor, olha, a minha vida não teve mais um problema. Meu irmão, eu vou ficar alegre, mas ao mesmo tempo preocupado, porque não é isso que Jesus prometeu, então eu já vou ficar preocupado. Alguma coisa talvez não esteja batendo bem. Então, problemas, dificuldades, adversidades, é normal na vida do crente. É normal, faz parte da nossa vida. Então, quando ela vem, meus irmãos, e ela vem, é salutar que eu me pergunte: Senhor, há em mim algum problema, há um pecado, Senhor? Há em mim alguma coisa que eu fiz que eu não estou lembrado, que pode ser uma consequência e está causando isto? Cantamos hoje aqui o hino Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração, não foi? No momento de confissão. O próprio salmista diz isso lá no Salmo 139: sonda-me e conheces o meu coração, prova-me e conheces os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isto é bom. Eu digo isto à minha igreja: pergunte a Deus, faça essa pergunta. Chegue para o Senhor e diga: Senhor, será que eu cometi algum pecado oculto? Davi chega a dizer e pedir ao Senhor que o livre dos pecados ocultos são aqueles pecados que nós cometemos, mas às vezes nós nem nos lembramos que cometemos, ou às vezes cometemos e achamos que não é pecado, e continuamos fazendo. Então, ou nos esquecemos deles. Então, meus irmãos, cada vez que a adversidade se abater sobre nós, que pode ser um problema sério, ou pode ser uma enfermidade, ou qualquer coisa, eu acho que é importante que perguntemos ao Senhor: Senhor, há alguma coisa em mim que provoca isto? Ou, se não, Senhor, Tu estás provando da minha fé, Tu queres ver se eu vou sustentar essa situação e vou estar contigo?
Então me ajuda, dá-me a graça. Aí eu tenho que ir para seguir o salmo. E aí eu preciso confiar no Senhor. Se for um problema de pecado, eu tenho que confessar. Mas se não for esse problema, eu vou dizer: Senhor, aqui está o teu servo. Eu confio em ti. Tu és aquele que podes cuidar de mim. E meus irmãos, se eu seguir o roteiro do salmo, porque o salmo me ensina isto, se eu seguir esse roteiro, meus irmãos, olha, não tem jeito. A paz vai invadir meu coração. A paz vai invadir. E é isto que nós queremos. A paz de Deus que excede todo o entendimento. É o que o apóstolo Paulo diz, né? Quando a ansiedade bate sobre nós, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Há nada melhor do que ter essa paz e poder dormir em paz. Ah, Senhor, não estou conseguindo dormir, esse negócio não sai da minha cabeça. É possível, se nós recorrermos ao Senhor, se nós confiarmos no Senhor, assim como o salmista confiou. O Senhor, meus irmãos, tem que ser tudo para nós. Ou Ele é tudo para nós, ou Ele não é nada para nós. Está faltando, muitas vezes, confiança da nossa parte. Eu sei que é possível que os irmãos digam assim: ah, pastor, mas espera aí, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi escreveu esses salmos belíssimos. Aí o Senhor o atendeu. Eu não vejo assim. Vocês acham que o Senhor nos atende pelos nossos méritos, é? Vocês acham isso? Vocês acham que quando o Senhor responde a minha oração é porque Ele olhou para o pastor Josimar e disse: pastor Josimar é um homem santo, vou responder a oração dele? Vocês acham que é por isso? Não, meus irmãos, de jeito nenhum. Nunca será por isso. Não há um mérito em mim, e eu posso afirmar também em vocês, que leve o Senhor a responder a nossa oração. O que Ele quer de mim é que eu confie nele. É a confiança. Ele quer que eu chegue para Ele e diga: Senhor, eu não sou nada, não mereço nada, mas confio em Ti. Está nas Tuas mãos. Aí Ele vem. Amém. Louvado, pois, seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui na liturgia o que é que eu preciso fazer agora, né? Agora nós vamos cantar